entrou em contato comigo que estava com um pouco de dúvidas em formas e como que a gente determina se uma forma é positiva, se é negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Esse exemplo está nas notas de aula, só que eu não tinha feito um vídeo sobre ele. O exemplo é o seguinte, ó, seja φ do R3 no R3, a forma quadrática dada por φ de xyz igual a 2x quadrado mais 2y quadrado menos 2z quadrado mais 4xy menos xz mais 8y, menos 4xz mais 8yz. Assim, olhando assim, talvez seja meio difícil saber se a forma é positiva, negativa, mas em alguns casos é fácil de ver. Assim, não é trivial olhar para essa expressão e encontrar o índice ou o oposto da forma, mas saber se essa forma é positiva, não negativa ou indefinida, às vezes é fácil, às vezes. Por exemplo, nessa aqui é fácil. Como a gente sabe se essa forma é positiva, não positiva ou o que for? Né? Ó, uma forma é dita. Deixa eu voltar aqui na definição aqui, ó. Então, a gente diz que uma forma quadrática é não negativa quando a gente calcula ela em qualquer vetor e nunca dá um número negativo. A gente diz que ela é positiva quando a gente calcula ela em qualquer vetor e sempre dá um número positivo. A gente diz que essa forma é não positiva quando a gente calcula ela em qualquer vetor e não dá um número positivo. A gente diz que ela é negativa quando a gente calcula ela em qualquer vetor e sempre dá um número negativo. E a gente diz que ela é indefinida quando, dependendo do vetor da positivo, dependendo do vetor da negativo. Então, nesse caso aqui, nesse caso do exemplo, essa forma, ela, à primeira vista, ela é indefinida, e de fato vai ser. Como que eu posso afirmar que ela é indefinida? Então, se ela for, digamos, positiva, para qualquer vetor x, y, z, esse número todo aqui, para quaisquer valores de x, de y e de z, esse número todo aqui tinha que dar sempre um número positivo. Qualquer valor que eu pegasse. Vamos pegar o vetor 1, 0, 0, né, que é o x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0. Só para a gente testar uma coisa. Então, x igual a 1, vou trocar x por 1, todo lugar que tem x eu vou por 1. Tem um aqui também. Onde tiver y, eu vou por 0. 0. E onde tiver z, eu vou por 0 também. 0. 0. 0. Ó, 8 vezes 0 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 0 quadrado é 0. Mais 2 vezes 0 quadrado é 0. Só sobra esse primeiro termo, que é 2 vezes 1 ao quadrado. 2 vezes 1 ao quadrado é 2. Todo resultado aqui dá 2. 2 é um número positivo. Agora, se eu pegar um outro vetor, por exemplo, o vetor 0, 0, 1, o que vai acontecer? No lugar de x, eu vou por 0. Então, 0. Mas tem x, aqui tem x. 0. Aqui tem x, 0. No lugar de y, eu vou por 0 também. Então, 0. 0. 0. E no lugar de z, eu vou por 1. Então, aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. Então, ó. 8 vezes 0 vezes 1 é 0. Menos 4 vezes 0 vezes 1 é 0. Mais 4 vezes 0 vezes 0 é 0 ainda.
Menos 2 vezes 1 quadrado não é zero, é menos 2. E esses outros dois termos também não zero. Né? 2 vezes 0 quadrado, menos 2 vezes 0 quadrado. Então sobrou só esse termo aqui. Menos 2 vezes 1 quadrado, que é menos 2. O resultado todo esse número aqui é menos 2, que é um número negativo. Então a gente achou um vetor 1, 0, 0, para qual a forma quadrática é positiva. E a gente achou um outro vetor 0, 0, 1, 0, 0, 1, no caso essa forma é negativa. Então, se para algum vetor é positivo e para outro, para alguns vetores é positivo e para outros vetores é negativa, isso aqui é uma forma indefinida. Porque dependendo do vetor, ela muda de sinal. Só que, claro, não é assim que a gente faz as contas, porque, quer dizer, se for só para saber se é positivo e tal, se é indefinida, a gente pode fazer assim, mas não é muito aconselhado, porque, assim, tipo, tem muitos vetores para testar, né? Tipo, tem infinitos. Para mostrar que é indefinido é fácil, é só achar um que é positivo, outro que é negativo. Assim, se mostrar que é positivo, você mostrar que para toda a tripla de número que a gente pegasse, ele ia dar sempre um número positivo. Então, não é assim que a gente faz. O que a gente faz é utilizar o método de completar quadrados de Lagrange. Então, deixa eu apagar isso daqui, que eu pus aqui. Então, voltamos. Ele não sabe nada. A vantagem desse método é que ele vai nos dar o índice e o posto da forma ao final do resultado também. Então, como que funciona esse método? Pega essa forma aqui, vou copiar só a expressão aqui, não vou copiar o φ. Deixa eu afastar um pouco aqui. Eu vou aqui, eu vou me concentrar só nos termos que dependem de x agora. Esse que depende, esse aqui não depende, então não vou lidar com ele agora. Esse aqui também não depende, não vou lidar com ele agora. Esse aqui depende e esse não depende. Então, a gente ficou só com isso aqui, ó. 2x quadrado mais 4xy menos 4xz. Todos esses termos têm x em comum. A gente não vai colocar esse termo de x em comum em evidência, mas a gente vai pôr tudo que está multiplicando o termo de x quadrado aqui em evidência. No caso é 2. Né? A gente vai pôr 2, e daí fica o quê? Fica x quadrado que multiplica. Como a gente colocou x em evidência, fica 2xy, 2 em evidência, fica menos 2xz. Por enquanto, só fizemos isso. Agora, aqui sim, ó. Aqui a gente... Se eu trocar isso aqui para colchetes... Aqui nós temos, nesses últimos dois termos, nós temos 2x aqui e 2x aqui. A gente pode pôr 2x em evidência. Então, fica y menos n. Multiplicando 2x vezes y, dá o 2xy. Multiplicando 2x vezes menos e, fica menos 2xz. Então, nota que isso aqui é x ao quadrado mais 2 vezes x vezes uma outra coisa. Então, se a gente... Vamos deixar isso aqui do lado, vamos fazer o seguinte, ele tem termo a mais b ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Se a gente chamar a de x e b de y menos e, essa expressão aqui fica assim. No lugar de a gente coloca x, então fica x e x, e no lugar de b a gente coloca y menos e. Y menos e, y menos e, y menos e. Notem que o que tem aqui, ó, x ao quadrado mais 2x vezes y menos e, é exatamente o que aparece aqui. X ao quadrado mais 2x que multiplica y menos e.
significa o quê? Que esse termo aqui tem que ser igual a x mais y menos z ao quadrado, menos esse termo aqui, y menos z ao quadrado. Vou escrever isso aqui só para deixar claro para vocês. Menos isso aqui. Por isso aqui é chamado de completar quadrados, porque a gente vai usar a expressão do quadrado de uma soma de números. Então, no lugar desse termo x quadrado mais 2x, que multiplica y menos z, vai escrever isso aqui, ó. X mais y menos z ao quadrado, menos y menos z ao quadrado. Vou copiar aqui. Tá? Então, todo lugar que dependia de x está dentro desse termo aqui. Então, vamos pegar a forma original aqui. Pegou tudo que dependia de x, escrevemos juntos, que são esses daqui. Então, toda dependência em x está aqui. Tudo que sobrou não depende de x. E esse termo aqui, exatamente isso daqui, né? 2x quadrado mais 4xy menos 4xz, a gente escreveu dessa forma aqui. Então, é só a gente copiar no lugar daquele termo ali. Isso aqui, mais isso aqui. A gente pode, esse 2 aqui, a gente usa a propriedade distributiva da multiplicação com efeito adição de números reais, e escreve isso aqui dessa forma aqui. 2 aqui, 2 aqui. Isso. Então, tudo que depende de x está nesse termo aqui. Nada do que sobrou depende de x. Então, a gente pode chamar isso aqui de uma nova variável. Sei lá, vou chamar de S. S definido como tudo que está aqui dentro. Então, como que ficou essa expressão? Os passos intermediários, pagar os passos intermediários. Escreveu assim. Basicamente, o que a gente fez foi escrever x em termos dessa nova variável S. Isso aqui eu escrevi, mas a gente tivesse feito o seguinte: x igual a S menos Y mais Z. Então, a gente trocou X por isso aqui. Então, no final das contas, todo esse termo aqui vira S. 2S quadrado. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o procedimento. Aqui a gente pegou tudo que dependia de X. Tudo que dependia de X. Agora vamos pegar os fatores que dependem de Y. Tira o processo. Fatores que dependem de Y. Como é que fica? Depende de Y. Vamos pegar aqui. A gente sabe que o S... você pode dizer, tá, mas o S tem o Y aqui dentro. Na verdade, quando você escreve X assim, se você substituir esse X aqui, a gente vê que esse termo não depende de Y. Isso aqui é uma nova variável S. Tá? Isso aqui não depende de Y. Só o que depende de Y... Se tem alguma coisa que depende de Y, está no que sobrou aqui. Então, vamos ver... esse termo aqui. É melhor a gente abrir esse quadrado aqui, né? Vou deixar ainda menos 2 em evidência. Fica y ao quadrado, menos 2yz, mais z quadrado. Fica feito isso aqui. Vou fazer isso aqui, para ficar mais fácil de acompanhar. Mas o que fazer aqui?
E aqui eu só fiz y menos z ao quadrado, dá y ao quadrado menos 2yz mais z quadrado. Agora eu multiplico aqui por menos 2. 2 vezes y menos 2y, menos 2 vezes menos 2xy dá 4 xy, não, menos 2 vezes menos 2yz dá mais 4yz, e menos 2 vezes z quadrado dá menos 2z quadrado. Vou deixar tudo que tem y junto. Depende de y, esse aqui depende de y, esse aqui não, então vamos jogar ele lá para o fim. Esse aqui depende de y, esse aqui depende de y, esse aqui depende de y, esse aqui não. A gente já pode somar, né? Menos 2z quadrado menos 2z quadrado é menos 4z quadrado. Tudo que sobrou aqui depende de y, né? Menos 2y quadrado mais 4yz mais 2y quadrado menos yz. Mas menos 2y quadrado cancela com esse 2y quadrado. E aqui dá 12 yz. Deixa eu ver só se tá tudo certo aí. É isso mesmo. É que sumiu o termo de y quadrado, eu achei estranho, mas é isso mesmo. Então, agora vamos, em vez de, então, como não tem y quadrado, vamos ver com z. Juntando todos os termos que dependem de z, só tem esses dois aqui. 12yz menos 4z quadrado. A gente coloca o menos 4 em evidência, que é o termo que multiplica z ao quadrado. Fica z ao quadrado. Tem menos 3dy. É isso, né? Até aqui dá a impressão que deu errado, né? Porque não apareceu... Conferir. Menos, 12 menos 2 quadrado. Aqui era para ser menos 2, será que eu errei alguma conta aqui? Deixa eu ver. Ah, sim, eu errei aqui, né? Não errei não. Menos 2. Tá certo. Acho que tá certo. Mesmo, deixa eu ver aqui. X mais Y menos Z, exatamente. Aí fica 2s quadrado menos 2 vezes y menos z ao quadrado, que está aqui. 2y, 2 vezes y quadrado menos 2z quadrado, mais 8yz. Até aqui está certo. Em algum lugar eu errei, não sei se nas notas ou... Aqui, vamos ver. Menos 2yz quadrado mais 2y, 8yz. 2y quadrado mais 4yz menos 2y quadrado. É isso aí, só que eu não juntei esse, que é menos. Por que o meu deu mais aqui? Acho que eu errei conta aqui. Não, tá certo, tá tudo certo. Tudo certo. Então tá. Só tá uma outra escolha de... Mas tudo bem. Então, termos que dependem de z são esses daqui, voltando 12yz menos 4z quadrado,
Então, ficou assim. E dá a impressão que isso aqui não é um termo do tipo um número menos outro elevado ao quadrado, né? Porque aqui deveria ser 2 em vez de 3, como aqui, ó. Antes, nosso termo era 2, aqui é 3. E dá a impressão que deu errado, né? Porém, a gente pode escrever da seguinte forma. Pega esse 3 e coloca aqui, multiplicando y, multiplica aqui por 2 e divide por 2 aqui. Agora ficou um número ao quadrado menos 2 vezes esse número vezes outro número. Falta só somar esse número aqui ao quadrado, mais ao quadrado, e se a gente somou ele, a gente subtrai ele. Então, o que que ficou? Ficou vamos destacar esse aqui também, só para mostrar que é um número. Esse último termo a gente vai tirar daqui, só que ele está multiplicado por menos 4, né? Então fica mais 4. 4 vezes ele. Só que tem esse quadrado aqui. Então, vai ter a mesma coisa que 3 ao quadrado aqui e 2 ao quadrado aqui. 3 ao quadrado é 9. 2 ao quadrado é 4. Cancela com esse 4 aqui. 4, 4, então sobra só o 9. 9y ao quadrado. E aqui ficou z ao quadrado menos 2 vezes z, que multiplica 3 meios de y, mais 3 meios de y ao quadrado. Isso aqui a gente pode escrever como z menos 3 meios de y tudo isso ao quadrado. Volta para cá. Então, nas notas está um pouquinho diferente, porque eu fiz modo escolha, mas são equivalentes. Então, voltando aqui, a gente chegou nisso aqui. E esse último termo a gente trocou por isso aqui, ó. Esse 12yz menos 4z é o que está aqui. E trocou por isso aqui. Note que tudo que tem z está aqui. O último termo não depende de z. Então, a gente pode chamar uma nova variável aqui, de r, de z menos 3y, e essa expressão aí fica com f. Então, a gente chegou nisso aqui. Agora, é costume deixar tudo que tem menos na frente. A gente vai trocar a ordem aqui desses termos aqui. O que tem menos a gente coloca antes. Menos 4r quadrado, mais 2s quadrado, mais 9y quadrado. Agora a gente vai pôr esses números aqui dentro do quadrado também. Como assim? Bom, a gente sabe que 4 é 2 ao quadrado. Sabe que 2 é a mesma coisa aqui, raiz de 2 ao quadrado. E que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Agora, a gente usa a propriedade da exponenciação e escreve isso aqui, em vez de 2 quadrado, r quadrado, a gente escreve isso como 2r ao quadrado. Em vez de raiz de 2 ao quadrado vezes s ao quadrado, a gente escreve como raiz de 2, s quadrado, e em vez de x quadrado, y quadrado, a gente escreve como 3y
ao quadrado. Aí a gente define uma última coisa. A gente define 3 novas variáveis, pode chamar do que você quiser, pode chamar, sei lá, de x, y, z, r, s, t, t, u e v, t não foi usado ainda, a gente chama t, 2r, u, 2r porque é isso daqui, né, que está aqui, u a gente chama disso aqui, raiz de 2s, e v a gente chama de 3y. Com isso, essa forma fica na forma menos, no lugar de 2r a gente escreve t, então fica menos t quadrado, mais, no lugar de raiz de 2s a gente escreve u quadrado, no lugar de 3y a gente escreve v, menos v quadrado. Então, assim, ó, menos t quadrado mais u quadrado mais v quadrado. Bem mais simples que a forma original. Daí, para você escrever isso aqui em termos da forma original, se desfaça do que foi feito. Escreve t como 2r, depois r como z menos 3y, e faz isso para as outras 2 variáveis também. Você encontra sua expressão original aqui. Mas nesta forma aqui, que é uma forma diagonal, porque só aparece os termos ao quadrado, não aparece produto nem de t vezes u, nem de t vezes v. Nota que aqui apareciam produtos cruzados, né? XY, XZ, YZ, apareciam todos os produtos cruzados. Nessa aqui, ó, basta a gente ver aqui. Se a gente escolher, por exemplo, t igual a 1 e u e v igual a 0, essa forma aqui vai dar negativa. Se ao contrário, a gente escolher t igual a 0 e u e v igual a 1, vai dar positivo. Então, a gente já vê instantaneamente, muito mais fácil ver que isso aqui é uma forma indefinida do que antes. Então, por aqui é fácil. Se tudo fosse positivo aqui, essa forma seria não negativa. Se tudo fosse negativo, seria não positivo. Se tem termos trocados, ela é indefinida. E mais do que isso, né? A gente consegue calcular por essa expressão aqui o posto e o índice. O posto dessa expressão é quantas variáveis aparecem aqui. Aparecem 3 variáveis. Então, o posto, nesse caso, é 3. E o índice dessa expressão é o número de variáveis que tem negativo na frente. Nesse caso aqui, 1. Então, fica muito mais fácil calcular o posto e o índice quando a gente faz nessa forma diagonal. Mais uma vez, o posto é quantas variáveis aparecem aqui. Nesse caso é 3. Poderia ser que nesse processo não aparecesse, digamos, v quadrado, que sumisse o v quadrado, se anula, só fica com 2 variáveis. Se fosse o caso, o posto seria 2. Então, isso que acontece. Tem 3 variáveis aqui, então o posto é 3. E o índice, basta você contar quantas tem negativo. Por isso a gente coloca tudo que é negativo antes, né, à esquerda, porque fica mais fácil contar. Então é isso. Se tiverem dúvidas, me escrevam. Bons estudos e até mais.